Boa noite, boa noite. Boa noite, todo mundo. Boa noite, boa noite. Vou dar o tradicional 2 minutinhos, tá, gente? Para as pessoas entrarem. Enquanto todo mundo entra, eu vou dar alguns recadinhos, tá? Bom, gente, essa aqui é a live de aprofundamento em determinados assuntos do mapa astral. Então, todo domingo eu faço lives aprofundando um pouco mais sobre determinados pontos ali do mapa astral, de acordo com o que vocês normalmente me mandam, né? Sexta-feira tem a live aqui analisando um mapa astral, eu trago questões. Então, se você quer ter, né, o seu mapa astral, não o seu mapa astral analisado como um todo, porque nem daria tempo, né? Mas se você quiser ter alguma questão sua do seu mapa astral sendo analisada aqui por mim na sexta-feira, me manda os dados na quinta. Então, toda quinta-feira, nos meus stories, eu abro ali a opção, né, a oportunidade de vocês me mandarem essas questões para eu analisar na sexta-feira, na live de 12h30. Então, sexta-feira é o horário de eu acompanhar vocês na hora do almoço, né? Eu sempre falo que é para todo mundo vir me ver de buchinho cheio, para todo mundo ficar bem tranquilo me vendo, analisar aí os mapas, tá? A intenção com as lives de domingo é sempre mostrar uma astrologia mais descomplicada para vocês, porque independente da pessoa ser astróloga ou não, existe essa questão aí de querer se utilizar da astrologia, né? De quem não é astrólogo, de querer se utilizar da astrologia e às vezes não saber como, porque às vezes acha muito complicado. Então a intenção dessas lives de domingo é descomplicar um pouco mais isso, é mostrar pra vocês que tem como vocês entenderem a astrologia, mesmo sem ser um astrólogo, mesmo sem ter um curso, todas as formações, né? E a live de sexta-feira, a intenção é mostrar que questões da sua vida podem ser resolvidas através ali, podem ser resolvidas não, você pode ter um maior entendimento, porque a resolução, claro, através das suas atitudes, mas quais questões da sua vida você pode entender melhor, podem ser entendidas através da análise do mapa astral. Então, na quinta-feira eu abro essa opção, vocês me mandam aqui as questões e eu respondo isso olhando o mapa, tá bom? Hoje eu vou falar sobre o ascendente, então boa noite novamente às outras pessoas que entraram. Muito obrigada por todo mundo que tá aqui, tá? Essa live vai ficar salva, então se vocês quiserem também enviar isso aqui pros seus amigos, né? Para as pessoas que gostam desse tipo de assunto. Então eu vou ficar muito feliz também. Essas lives ficam salvas. Eu salvo todas essas lives também no meu podcast, no meu YouTube. Lá também eu tenho vários outros assuntos. Então, se a pessoa quiser, se vocês quiserem, né, ver alguns outros assuntos, tem bastante coisa que eu gravo e deixo por lá, tá bom? Bom, vamos lá, agora já acho que já deu um tempinho de todo mundo entrar. Desculpa, eu tive um probleminha básico aqui de novo, atrasei pela segunda vez, né, gente? Então, desculpa ter deixado vocês esperando aí. Então, eu vou começar pra gente não terminar tão tarde aqui, tá bem? Bom, hoje eu até enviei, né, tô com o conteúdo aqui da live, eu enviei nos stories pra vocês já terem aí tudo que eu vou analisar aqui, porque eu vou seguir esse roteirinho. Sempre gosto de mandar nos stories antes também, para vocês saberem do que eu vou falar. Porque eu acho que fica mais fácil para vocês saberem se é um tipo de conteúdo que vai agregar para vocês saberem do que vai ser falado aqui. E eu sigo sempre esse roteirinho, tá bom? Não se preocupem. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu coloquei, né, pro conteúdo de hoje, e eu coloquei até uma enquete hoje, porque eu pensei em falar de Mercúrio retrógrado. Vou falar em algum momento, eu acho que se eu não me engano, domingo que vem, eu acabo falando de Mercúrio retrógrado, por quê? Mercúrio vai ficar retrógrado a partir do dia 27 de setembro.
E uns 10 dias antes do Mercúrio ficar retrógrado, a gente vive o que a gente chama de sombra da retrogradação, que é o quê? A gente já começa a sentir os efeitos do Mercúrio retrógrado, então eu acho que é importante falar sobre isso, né? Então, semana que vem, ao longo da semana, eu vou tentar falar um pouco sobre esse assunto também. Mas domingo, eu vou tentar ver se já domingo eu consigo aprofundar nisso, porque na outra semana a gente oficialmente entra no Mercúrio Retrógrado e eu sei que é um período que existe muito medo, muita gente fala muito mal. Tem coisas realmente que não são legais a gente fazer no Mercúrio Retrógrado, mas como tudo na vida, né, gente? Não tem só a parte difícil, tem a parte que dá pra gente levar, então eu vou mencionar. Então eu abri até esse questionamento e vocês escolheram, né? A maioria das pessoas escolheram pra eu falar sobre o ascendente. E eu achei legal também porque o ascendente é um ponto do mapa extremamente importante. Ele é o signo da casa 1. Então, quando você vai analisar um mapa astral que tem aquelas 12 casas, aquela mandala astrológica que tem 12 casas, o mapa, né? O mapa começa pela casa 1. Esse início mesmo de análise até também, quando você não tá buscando um motivo específico, às vezes você tá buscando um motivo específico e você vai olhar uma casa específica do mapa. Mas quando você tá analisando o mapa como um todo, a casa 1, ela é a casa mais importante. Você começa por ela, né? A casa mais importante para início. Ela é literalmente aquela motivação primária ali pra gente entender todo o desenrolar daquele mapa astral. Então, realmente é um ponto muito importante. A gente acaba demonstrando muito no nosso dia a dia o nosso ascendente, tanto que existe uma tríade aí que a gente fala bastante, que é Sol, Lua e Ascendente. A gente acaba escutando bastante sobre isso, né? Sol, Lua e Ascendente, porque essa tríade, ela realmente é importante, porque o Sol é a nossa essência, esse desenvolvimento do mais profundo. O ascendente é como a gente se mostra, nossa motivação primária, e a lua, as nossas emoções. Então, realmente, essa tríade, apesar de todo o mapa ser importante, essa tríade, ela acaba tendo um peso grande. Por quê? Porque isso tudo aparece muito no nosso dia a dia, seja no trabalho, seja nos relacionamentos amorosos, seja com a família, seja com os amigos. Essa tríade acaba aparecendo, né? Nossa construção do nosso ser, nosso emocional, como a gente se mostra para o mundo, a motivação primária, o tempo todo a gente está lidando com essas coisas. Então, é por isso que se fala tanto. Então, eu achei interessante falar do ascendente por conta disso, porque ele faz parte dessa tríade tão importante aí na astrologia. Eu vou até já abrindo aqui no meu computador para mostrar para vocês daqui a pouco. No mapa, como que vocês localizam, né, esse ascendente, né, essa casa 1. Então, para você que nunca fez o seu mapa, entra em algum site desses, de astro.com. Eu gosto do astro.com, achei ele bem legal, assim, tipo, ele corrige o horário de verão, porque quem nasceu em horário de verão precisa fazer uma correção, né, do horário para poder fazer todo o mapa. Então, eu gosto do Astro porque ele já corrige. Então, se você nunca fez, entra lá no Astro, tem lá, é gratuito para gerar a mandala, não tem a análise do mapa, mas tem ali para você gerar a mandala e você saber pelo menos o posicionamento de alguns planetas, do ascendente. Então, eu vou virar a câmera aqui 2 segundinhos só para mostrar para vocês um pouco onde você vai localizar no seu mapa o ascendente, tá bom? Vou virar aqui. Aqui, ó. Gerei um mapa. Esse mapa é de agora mesmo, tá? Não é um mapa de uma pessoa, é um mapa de agora. Aqui, então, tá vendo? Aqui tem toda a mandala astrológica, né? E aqui é o ascendente, tá vendo? É aqui a casa 1. Essa é a casa 1. Então, sempre que você gerar o seu mapa, vai trazer uma mandala como essa. O que vai mudar é o posicionamento dos signos. Então, o signo que tá aqui, onde tem essa setinha, é a casa 1 do mapa. E é onde a gente analisa o ascendente. A casa 1 é o ascendente, tá bom? Bom, a casa 1 e o ascendente, então, é essa questão da gente olhar mesmo toda essa
motivação primária, toda essa questão que a gente busca, quando a gente busca entender... peraí, que eu vou derrubar o celular. Sou boa pra isso, gente. É quando a gente tenta entender aí a nossa motivação primária, quando a gente tenta entender todo o funcionamento aí de um exterior. Então, o primeiro tópico aí do conteúdo que eu passei pra vocês, né? Que eu coloquei o que é o ascendente e como encontrar este ponto no seu mapa astral. Então, mostrei pra vocês lá, né? Quando vocês gerarem a mandala, aquele signo que tá lá na primeira casa, na casa 1. Então, em alguns sites vai ter escrito casa 1. Alguns sites já vem escrito ascendente. Então, você já sabe que ascendente é aquela casa 1, é onde a mandala começa. A gente começa a analisar toda aquela mandala. E outros sites, vai ter só uma casa, vai ter só o número 1, você já vai saber que aquele 1 ali é o ascendente, tá? Então, o que é o ascendente, afinal? O ascendente é o signo que estava ali ascendendo no horizonte no momento do seu nascimento. Porque a mandala astrológica, aquela mandala astrológica que eu mostrei aqui, é um retrato do céu do momento do seu nascimento. Então, é assim que a gente entende essas informações todas do mapa. Por isso que é tão importante ter o horário de nascimento, porque a gente precisa saber exatamente como estava o céu, em que posicionamento estava a lua, quais aspectos um astro estava fazendo com o outro, né? Porque essas informações todas são bem importantes. Então, o ascendente é o signo que estava ascendendo no horizonte no momento que você nasceu. Então, e ele vai falar sobre essa imagem que você passa para o mundo. Então, muita gente até fala, o ascendente seria uma capa, como se fosse até algo assim, falso, uma máscara. E não é uma máscara nesse sentido de falsidade, de você esconde, de você estar sendo algo que você não é. Não é isso. O ascendente, ele faz parte de quem você é. Então, ele é como você se mostra para o mundo num primeiro contato. Então, no primeiro momento, quando você conhece uma pessoa, a primeira coisa que você mostra é o ascendente. Então, o ascendente, ele é esse primeiro contato. Quando você encontra uma pessoa, a primeira coisa que ela vai perceber em você é o ascendente, não o seu signo solar. Por isso, gente, é que é muito comum uma pessoa falar, nossa, mas eu conheci um ariano e, nossa, mas ele não tinha nada a ver com Áries. Ah, mas nossa, eu conheci um geminiano, não tinha nada a ver com gêmeos. Mas por quê? Nesse primeiro contato, o que a gente mostra é o nosso ascendente. A gente não... No primeiro contato, não é o sol que a gente mostra. E a gente não percebe isso das pessoas também. Então, às vezes é um ariano com um ascendente em escorpião. Então, como ele se mostra para o mundo, é de uma forma mais introspectiva, é de uma forma mais reservada mesmo, então mais profunda, passa essa profundidade que o ascendente escorpião tem isso. Mas um outro ariano com o ascendente em gêmeos, ele já vai se apresentar assim para as pessoas bem mais expansivo, bem mais extrovertido. Então, o ascendente ele modula muito isso também, faz com que a gente perceba essa diferença entre uma pessoa e outra do mesmo signo. Então, se você pegar todos os arianos e cada ariano com um ascendente diferente, ele vai, num primeiro momento, num primeiro contato, se mostrar de uma forma muito diferente um do outro, né? Então, a gente percebe essa diferença aí nas pessoas por conta do ascendente. E a gente também, quando se mostra para as pessoas, nesse primeiro contato, naturalmente a gente expressa o quê? As características daquele ascendente, né? Então, acontece, gente, algumas pessoas falam, nossa, mas o fulano, eu conheci essa pessoa... e ela se mostrou tão assim e tal, mas depois eu fui me aprofundando e vi que ela não era bem assim. É questão de falsidade? É assim, gente, todo mundo pode ser falso, independente de qualquer coisa. Mas o ascendente te dá essa impressão, entendeu? Porque você conhece, por exemplo,
escorpiano com ascendente em gêmeos. Então, num primeiro momento, aquele escorpiano, ele vai se mostrar um pouco mais extrovertido ali, comunicativo, dependendo dos posicionamentos, mas você vai conhecendo ele melhor, e você vai vendo que ele não é tão expansivo assim, não é o tempo todo. Ele é com a vida dele, com as coisas mais íntimas, ele é mais reservado. Então, ele foi falso no primeiro momento com você, sendo expansivo, extrovertido? Não, não foi. Ele é também. No primeiro contato, sim. Mas quando você vai pro aprofundamento, ou seja, quando você sai do ascendente e vai pro seu sol, aí modula de uma forma diferente. E aí que muitas vezes a gente até confunde. Às vezes a pessoa não é capaz, a pessoa não tá sendo falsa. Ela tá demonstrando ali um pouco mais dessa essência realmente, né? A gente mostra ali o nosso sol. Então, existe essa diferença aí, a gente percebe bastante no dia a dia e a gente se mostra também. E por que é importante você entender, então, esse como você se mostra para o mundo, essa motivação primária? Porque quando você vai começar alguma coisa na sua vida, quando você vai se apresentar, por exemplo, para as pessoas, ou iniciar projetos, você já entende o que é importante para você dar início àquela coisa. Uma pessoa que tem, por exemplo, um ascendente em virgem, antes dela dar início a alguma coisa na vida dela, ela precisa ter mais estrutura, ela precisa, ela busca um pouco mais de estabilidade, ela precisa analisar mais as situações antes de dar um passo. Então, porque o ascendente, ele fala como é a nossa motivação primária. Quando a gente vai dar início a alguma coisa na nossa vida, seja um projeto, o que seja, quando você vai iniciar algo na sua vida, seja o que for, como que você inicia? É através do ascendente que você entende. Então, uma pessoa com ascendente em virgem, quando ela vai iniciar algo, ela inicia de uma forma um pouco mais estruturada. Para ela é importante. Para uma pessoa que tem esse ascendente, para ela dar início a alguma coisa e aquilo ser muito assim atropelado, para ela nossa, horrível. Ela precisa de estrutura, ela precisa entender os passos, ela precisa entender todos os pontos, o começo, meio e fim, porque Virgem tem muito essa questão do entender o começo, meio e fim das coisas, o sentido dessas coisas. Então, o ascendente te faz entender melhor em você e também nas outras pessoas como que você dá início às coisas na sua vida e o que é importante para você. Então, acho que, não sei se eu estou conseguindo entender essa diferença aí, então, do ascendente e do sol, né? Então, o ascendente, ele mostra esse primeiro contato, mostra essa motivação primária, e depois o que você vai mostrando, né, com mais profundidade, aí quando você vai conhecendo as pessoas, é o seu sol e os outros pontos do mapa, né? Claro, não somente o sol, tá bom? O outro tópico aqui que eu coloquei marca do início de uma vida, como nos apresentamos ao mundo. Então, o ascendente, como ele era esse signo que estava ascendendo no horizonte no momento do nosso nascimento, ele marca, então, esse início de uma vida. Então, são pontos aí que a gente vai analisando também, quando a gente até tenta entender os primeiros anos da nossa infância, que é um outro tópico que eu coloquei aqui, porque eu acho muito interessante pra gente avaliar através do ascendente. Eu consigo entender mais ou menos como foi ali os primeiros anos da infância daquela pessoa e o que ela absorveu daquele período, o que ela trouxe daquele período, daquela fase, e como ela pode estar hoje reverberando tudo isso, né? E como nos apresentamos ao mundo. Esse como nos apresentamos ao mundo também é muito como você se preocupa com relação a como as pessoas te veem. Então, uma pessoa, por exemplo, com um ascendente em leão, ela, quando você pensa como ela se apresenta ao mundo, ela é uma pessoa que tem, por exemplo, mais vaidade. Então ela se preocupa, por exemplo, com a aparência, de estar sempre bem apresentável. E mesmo que às vezes não seja uma pessoa tão ligada, porque assim, eu já conheci dois homens com ascendente em leão e que eles eram vaidosos, mas não eram tanto assim. Então, mesmo não sendo tão vaidosos, eles tinham uma preocupação assim do que os outros iam achar. Então, dessa forma como ele se apresenta ao mundo,
o que as pessoas iam achar dele. Então, existia ali uma vontade de ser imponente, de ser aquela coisa do eu posso, né, eu faço, que é uma coisa imponente aí do ascendente em Leão. O outro exemplo que eu mencionei, do ascendente em Virgem, a pessoa do ascendente em Virgem, nesse ponto do como nos apresentamos ao mundo, e essa preocupação que às vezes a pessoa desse ascendente tem, de como o mundo está enxergando, ela gosta e se preocupa que o mundo, as pessoas a enxerguem de uma forma muito mais organizada, realmente. Então, para ela, se ela perceber que as pessoas a consideram organizada, pessoa analítica, estudiosa, inteligente, porque Virgem tem muito essa questão do estudo, de buscar, de entender os detalhes de tudo, então gosta de ser considerado uma pessoa inteligente. Então o ascendente ele vai trazer essas informações também, né, de como você quer que o mundo te veja. É um dos pontos, porque no mapa a casa 10 também fala um pouco do como você quer, né, que o mundo te veja. A casa 7 a gente tem uns pontos também, mas o ascendente, como é o foco hoje aqui da live, ele é um dos pontos em que a gente consegue entender, através de toda a análise do que tem ali naquele mapa, a gente consegue entender o que é importante para você. Aí, como você se porta no mundo quando também você se preocupa com o que as pessoas vão achar de você, né? O outro ponto que eu coloquei aqui, o ascendente como ferramenta para desenvolvimento do nosso Sol. Então, o ascendente como ferramenta para desenvolvimento do nosso signo solar. Então, é através das características do nosso ascendente que a gente vai buscar principalmente, né, buscar o desenvolvimento do nosso signo solar. Então, quanto mais você entende as características desse ascendente, mais você entende o que você pode reforçar em você, trabalhar em você para estar em contato com as melhores características daquele ascendente, para você entrar em contato com o seu sol, para você entrar em contato com o seu signo solar, a sua essência, porque o signo solar, ele faz parte do desenvolvimento de toda uma vida aqui. Então, se você entende que ferramentas você pode se utilizar para atingir esse desenvolvimento, para atingir esse sol, melhor. Então, uma pessoa que tem um ascendente em touro, e ela tem o signo solar em Gêmeos. Então, é através das características desse ascendente em touro que ela vai conseguir entrar em contato cada vez mais com as características do signo solar dela para esse desenvolvimento. Então, um geminiano, ele veio desenvolver muito a questão das trocas, da comunicação, de viver vários ciclos, de ter uma vida mais movimentada, de ter muita curiosidade. As geminianos são a biblioteca do zodíaco, né? Assim, geminianos entendem um pouco de tudo, eles absorvem muito rápido as coisas, eles aprendem muito rápido as coisas. Então, o geminiano com um ascendente em touro, ele é através dessa característica do ascendente em touro que ele vai conseguir estruturar, porque o ascendente em touro busca estabilidade, busca estrutura, busca entender as coisas que são mais palpáveis, que são mais práticas, coisas que duram mais, né? Então, a estabilidade também, essa busca de estabilidade do ascendente em touro é muito para buscar coisas que são duráveis, coisas que são ali mais seguras na vida. Então, para desenvolver esse sol em Gêmeos, esse geminiano, ele vai se utilizar dessas características do ascendente em touro, dessa busca por estabilidade, dessa estrutura. Então, ele vai estruturar a vida de uma forma que toda essa estrutura vai ajudá-lo a entender cada vez mais esse sol, entendeu? Então, o ascendente, ele é parte das ferramentas para a gente entender, então, o nosso signo solar. Então, quanto mais você entra em contato com todas essas características, mais você consegue se conectar com o seu signo solar. Então, é uma união mesmo de características aí,
cada um representa, tem um papel importante na nossa vida. Todo o mapa tem uma importância. Todo mapa tem uma importância aí na nossa vida em várias áreas. E quanto mais você vai entendendo todas essas informações, mais você vai percebendo que todas elas se complementam. Então, não tem uma coisa assim, isso é importante, o outro não. Tudo é importante, porque essas informações, essas características, elas se complementam para o seu desenvolvimento em diversas áreas. Até porque, para você estar em equilíbrio na vida, é importante que você entenda todos esses pontos. É importante que você entenda todas as questões, né? Que você entenda tudo que você precisa desenvolver, melhorar, reforçar. Porque se você sabe que você tem uma habilidade com tal coisa, você reforça aquele ponto. Se você sabe que você tem uma dificuldade em um outro ponto, você trabalha aquela questão e você melhora nessa questão, né? Então, o ascendente é um desses pontos, né? Bom, o outro ponto que eu coloquei aqui, a importância do planeta regente do ascendente. E aqui a gente já começa a entender que não basta saber apenas o signo que tá ali no ascendente. Não basta saber, você precisa também saber um pouco mais, porque você vai entendendo, né? Você vai aprofundando nessa análise, porque quando a gente pega um ascendente e um signo, ele é uma informação, ele tem uma característica ali, claro, mas em cada mapa, aquela pessoa vai ter aquele planeta regente. O que é o planeta regente? Todos os signos têm um planeta regente. Então, Áries é regido pelo planeta Marte. Touro, regido por Vênus. Gêmeos, regido por Mercúrio. Câncer é regido pela Lua. Leão, regido pelo Sol. E assim vai. Todos os signos têm um planeta regente. Então, se uma pessoa tem um ascendente do exemplo aqui, do ascendente em Virgem. Virgem é regido por Mercúrio. Então, para você entender um pouco mais de como essa pessoa expressa esse seu eu no mundo, né? Como é essa expressão dela no mundo, você vai olhar o ascendente em Virgem e você vai procurar onde está Mercúrio, em que signo, que aspectos, que casa do mapa. Isso tudo vai te dar mais informações. Então, se é um ascendente em Virgem com Mercúrio em Áries, ela tem uma expressão. Se é um ascendente em Virgem com Mercúrio em Touro, é uma outra expressão, né? Vai modulando. Então, você vai afinando a sua análise. Se você é astrólogo, você vai entendendo ali, junto, né, com aquela pessoa, com aquele cliente, como que ele já percebe esse planeta na vida dele, como está o desenvolvimento daquele planeta na vida dele, e como que ele já está conseguindo expressar. Se você está analisando ali o seu próprio mapa, você vai também buscando isso, buscando entender na sua vida como que você integrou já aquele entendimento daquele planeta para você saber como você se mostra. Eu vou voltar aqui para esse exemplo que eu mostrei para vocês, para mostrar essa questão do planeta regente, como que a gente faz isso numa análise e como você pode fazer também. Então, se você tiver aí querendo, vou olhar num site qual é o meu ascendente, mas aí como que você pode buscar a informação, né, do planeta regente para você ir afinando um pouco mais todo esse entendimento, né? Então, eu vou mostrar aqui nesse exemplo aqui, como eu gerei o mapa de agora, está no ascendente em Áries, eu vou mostrar onde está o planeta Marte, porque Marte rege Áries. E aí a gente já vai entendendo como que a gente pode aprofundar nesse entendimento, tá? Vou virar aqui rapidinho. Então, aqui do exemplo, né? Ascendente em Áries. Se Áries é regido pelo planeta Marte, a gente vai olhar onde está Marte. Marte aqui, vou colocar a setinha. Tá vendo? Marte está em Libra e está aqui na casa 7 do mapa, né? Então, a casa 1 aqui, a casa oposta é a 7. Então, para entender
como essa pessoa manifesta essas características arianas, aqui no ascendente a gente também vai ter que conjugar com as informações desse Marte em Libra e todos os aspectos que esse Marte está recebendo, tá vendo? Porque aqui são aspectos, ó. Esse Marte está fazendo aspectos com outros planetas aqui, com outra casa. Então, a gente tem que entender sempre. Se aqui fosse touro, o ascendente, a gente ia ter que procurar onde tá a Vênus. E aí, a gente entendendo. Ah, tá bom. A Vênus aqui, que aspecto que faz? Como que tá essa casa? Tudo isso vai modulando. Volta pra mim. Todas essas informações, elas vão modulando, né? Você vai afinando a sua análise, entendendo de forma mais profunda mesmo, porque um ascendente em Áries com um Marte em Áries é uma pessoa que ela é bem mais proativa, ela toma decisões bem mais... às vezes até no impulso mesmo, no calor do momento. Então ela tem essa coisa mais do vai lá e faz. Agora, um ascendente em Áries que tem um Marte em Touro, ela já tende a ponderar um pouco mais as atitudes. Então, ela tem a questão do ascendente em Áries, do ir lá, do fazer, tem, só que ela pondera um pouco mais do que um ascendente em Áries com Marte em Áries. Então, quando você analisa os regentes, você vai modulando dessa forma. Então, o planeta que rege o seu ascendente, ele é extremamente importante de entendimento. Você precisa buscar essa informação para você conseguir entender como você expressa aquela característica. Lembra do exemplo que eu falei do ascendente em Virgem? E com o Mercúrio em algum signo... por exemplo, um ascendente em Virgem... vou dar o meu exemplo, né? Eu sou sagitariana com ascendente em Virgem. Eu tenho ascendente em Virgem. E eu tenho Mercúrio, que é o planeta que rege Virgem. Eu tenho Mercúrio em Sagitário. Então, normalmente, o ascendente em Virgem, num primeiro contato, ele tende a ser um pouco mais reservado num primeiro contato com as pessoas. Quando ele chega num ambiente, ele tende a ser um pouco mais reservado, no sentido de ele dar uma analisada ali primeiro nas coisas e tal. Então, assim, eu manifesto isso nos ambientes, manifesto com o meu ascendente. Eu sou a pessoa que chega nos ambientes, eu dou uma analisada e tal. Só que lembra que o planeta regente vai modular aí como você expressa? Pois é, o meu ascendente, meu Mercúrio, que aí rege, ele tá em Sagitário. E o Mercúrio em Sagitário é mais comunicativo, mais brincalhão. Então, que aqui, gente, nas lives eu sou bem mais contida, viu? Mas no meu dia a dia, eu sou muito palhaça. Eu chego nos ambientes conversando com todo mundo, brincando com todo mundo. Eu sou barulhenta quando eu chego nos lugares, assim, sabe? Eu já chego... Ai, olha só quem chegou. E eu sou assim, quem convive comigo aí pode falar. Que eu sou bem, né? A minha mãe fala que eu sou barulhenta. Quando eu tô em casa, né? Todo mundo sabe que tem gente em casa, porque eu sou mais falante, mais extrovertida. Porque o Mercúrio em Sagitário é mais assim. Então eu gosto de brincar com todo mundo, de fazer piadinha idiota. Sou péssima nas piadas, gente, mas eu faço as piadas idiota mesmo assim. Então, agora, pega um ascendente em Virgem que tem um Mercúrio em Câncer. É uma pessoa que, nossa, ela é bem mais introspectiva nesse primeiro contato. Ela já não vai chegar, fazer uma análise e depois já, nossa, se soltar tanto. É uma pessoa que pondera um pouco mais ali, pensa mais, é mais introspectiva. Então, a gente vai entendendo também isso. Se você, vamos supor que você conhece alguém que tem o mesmo ascendente que você. Você tem um ascendente em Gêmeos e você conheceu uma outra pessoa que tem ascendente em Gêmeos. Você tem um ascendente em Aquário e você conheceu uma pessoa que tem um ascendente em Aquário. E você, às vezes, fala, nossa, mas essa pessoa, nesse primeiro momento, não é tão assim parecida comigo. Mas por quê? Porque também tem essa modulação. Às vezes você tem um ascendente em Aquário e você tem a Lua lá no seu ascendente também.
E a outra pessoa tem o ascendente em Aquário e ela não tem essa lua no ascendente. E o Saturno dela tá em Áries. Então, vai modulando. Então, sempre tente entender. É extremamente importante que vocês busquem informação do planeta regente. E aí, faça aquele exercício. Como eu estou na minha vida integrada com esse planeta. Então, no meu caso, que eu comentei, eu tenho Mercúrio em Sagitário. Então, eu preciso entender o que Mercúrio representa na minha vida, como meu Mercúrio está para mim. Porque às vezes a gente tem um ponto no mapa, gente, que a gente tá vivendo meio que no automático com ele, sabe? Então a gente não tá tendo tanta consciência daquele ponto. Então você precisa entender como que tá pra você aquele ponto, né? Hoje o meu Mercúrio em Sagitário, ele tá bem mais integrado, assim, né? Eu entendo melhor ele, eu consigo me aproveitar melhor dele, mas eu, por exemplo, era uma adolescente super sem noção com o meu Mercúrio em Sagitário. Porque esse Mercúrio é muito sincerão, sabe? Falante, fala o que pensa, fala o que vem na cabeça. Então, imagina, gente, eu era uma adolescente que, olha, assim, chata, eu era chata, sem noção, entendeu? Falava o que eu pensava, e sincera, e eu nem percebia que eu era tão sem noção daquele jeito, entendeu? E aí, com o tempo, eu fui entendendo um pouco mais isso em mim, fui trabalhando isso, de entendendo que momento em que eu preciso falar e cabe ali uma opinião e que momento que não. Então, hoje isso pra mim é mais claro, sabe? Você consegue ter esse entendimento, você consegue pensar, não é a todo momento que eu tenho que falar o que eu penso, não é assim que as coisas funcionam. Então, sempre que você for lá fazer o exercício de ver o seu ascendente, onde está o planeta que rege, você vai também ter que fazer o exercício de como está aquele posicionamento para você. Se você tem um ascendente. Oi, Cá! Dá uma florzinha aqui. Se você tem um ascendente, por exemplo, em Câncer, que é regido pela Lua, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que. Ah, tá, eu tenho um ascendente em Câncer, então eu vou ter que ir lá olhar onde está minha Lua. Ah, tá, minha Lua está, né? Vamos supor, a pessoa tem a Lua em Capricórnio. Então, essa pessoa vai ter que entender como é essa Lua para ela. Por quê? Para ela entender um pouco mais do ascendente, ela vai ter que entender essa lua. Como essa lua está para ela? Ela já integrou essa lua? Ela já entende um pouco desse emocional? Ah, você tem um acidente em touro. Onde está sua Vênus? Qual casa do mapa? Qual signo? Que aspectos? Como é essa Vênus para você? Porque sempre que você for entender qualquer coisa do seu ascendente, qualquer trânsito, coisa que esteja acontecendo que pegou o seu ascendente, você vai ter que entender que tudo que atingir aquele ascendente vai atingir também aquele planeta regente. Para uma pessoa que tem ascendente em Câncer, tudo que pegar o ascendente dela, vamos supor que tem um trânsito astrológico forte em Câncer, então vai pegar bastante para as pessoas com ascendente em Câncer. Mas sempre vai ativar o ascendente e também a Lua. Por quê? Porque a Lua é o astro que rege Câncer. Então, entende a importância, gente? É muito, muito legal quando você vai refinando isso na análise, entendeu? Então, você vai entendendo um pouco melhor. E você vai entendendo um pouco melhor como você se mostra para o mundo, como você inicia as coisas na sua vida e como você pode ir melhorando tudo isso, né? Você pode ir entendendo alguns pontos aí, tá? Bom, o outro ponto que eu coloquei aqui. Os primeiros anos da infância. Então, o ascendente, ele vai trazer informações de como foi os primeiros anos da sua infância. Então, a gente já consegue perceber. Uma coisa que é muito comum, vamos supor que a pessoa tenha Saturno na casa, no ascendente, né? Então, ela tem um signo X lá e ela tem Saturno também. É muito comum pessoas com Saturno na 1 terem tido uma infância com dificuldades. A criança percebeu aquela fase da vida dela com dificuldade. Ela pode ter crescido num ambiente com muita limitação, entendeu? Então, às vezes, pais muito rígidos. Então,
E o ascendente vai falar sobre isso também. Quem tem ascendente em Gêmeos percebeu a primeira infância em ambientes de muito movimento, muitas pessoas, muitas trocas, muita comunicação. Às vezes era aquela criança assim que vivia numa família grande ou em muito contato com os parentes, muito contato com amigos, com esse meio ambiente imediato. Então o ascendente também vai falar como foram, né, os primeiros anos da sua infância. Então, através dessas características, você entende também como você percebeu aquela infância e se aquilo te deixou alguma marca que você sente que te atrapalha hoje, você já tem informações do que você pode buscar para entender um pouco mais aquele período. Então, eu vejo muita gente com Saturno na 1, que teve uma infância assim, sabe? Com muita dificuldade, às vezes teve pais realmente muito rígidos. Ela cresce assim, ela se apresenta para o mundo assim, por quê? Se o ascendente é como você se mostra para o mundo, é essa percepção que você tem do mundo também, e você teve os seus primeiros anos da infância, ou seja, a construção desse seu eu, aí você teve essa percepção desses primeiros anos da infância, como vai ser a sua manifestação? Vai ser daquela forma. Então, a pessoa percebeu assim da infância e ela começa a manifestar isso também. Ela começa a manifestar no jeito que ela se mostra pro mundo, de uma forma assim também. Uma pessoa mais séria, mais dura, às vezes, entendeu? Que não tem muita maleabilidade com as coisas. Porém, tudo tem seus dois lados. Então, apesar de se mostrar, às vezes, muito séria, etc., ela traz essa questão da responsabilidade. Então, normalmente são pessoas muito responsáveis, são pessoas muito comprometidas. Elas até têm uma aparência, porque o ascendente também fala do nosso físico, da aparência física, né? Por exemplo, eu tenho uma amiga que tem ascendente em Capricórnio, né? É uma das minhas melhores amigas. E é muito engraçado, porque vocês podem reparar, as pessoas com ascendente em Capricórnio, elas normalmente têm um semblante sério. Elas são sérias, assim. Então, no primeiro contato, elas têm um semblante mais fechado, assim, sabe? Tipo, cara de brava, sabe? Assim, tipo, cara de brava. E é muito engraçado porque ela é muito divertida, ela é muito sociável, assim, com a gente, com as pessoas que ela ama, né? Ela é extremamente sociável, brincalhona, dá muita risada, mas o ascendente é esse primeiro contato. Se você não a conhece, não está falando com ela, só de olhar pra ela, a aparência física, a parte física dela é séria, assim, tipo, sabe, a cara fechada. Então, por isso que o ascendente também fala dessa coisa física. As pessoas com ascendente em câncer, pode reparar, gente, pessoa ascendente em câncer, elas têm cara de fofinha. Sabe aquelas pessoas com cara de ser fofa? Que você olha pra elas e já tem uma coisa assim de ser fofa. De tipo, às vezes é uma pessoa super introspectiva, que nem gosta de tanto contato, não, mas o rosto delas, o semblante ali, o jeito que ela se porta é acolhedor, então elas tendem até a atrair as pessoas para elas, assim. Então, o ascendente também vai falar dessa coisa física aqui. Mas voltando a essa questão de através do ascendente você entende os primeiros anos da sua infância, é por conta disso. Porque nos primeiros anos da sua infância você vai construindo muito do seu signo solar, muito da sua lua e muito do seu ascendente. É claro que o nosso mapa inteiro ele está em construção, mas ali, até quando a gente vai analisar mapa infantil, né? Para você que é astrólogo, para uma análise de mapa infantil, ascendente, lua, signo solar ali, esse primeiro quadrante que a gente chama ali do mapa, é extremamente importante de focar, de analisar. Então, o ascendente, ele vai mostrar isso aí. Como você percebeu os seus primeiros anos da infância e como você veio trazendo tudo isso para sua vida até hoje. E se você vai olhar para uma análise de desenvolvimento pessoal aí, você já consegue entender como, por exemplo, essa pessoa com Saturno na 1, se ela veio até hoje enxergando a vida com muita seriedade, ela já consegue perceber que hoje talvez não precise ser assim.
que ela pode utilizar desse aprendizado para entender que a vida você precisa ter disciplina, que você precisa ter comprometimento. Então ela sai desse campo de ser tão séria e se utiliza da parte boa, que você ser comprometido, ser disciplinado é muito bom. Então você vai modulando isso também. Bom, entendendo o outro ponto aqui que eu coloquei, né? A gente já tá quase terminando, tá, gente? Entendendo os aspectos ao ascendente, planetas na casa 1 e como isso individualiza cada análise. Bom, os aspectos são aqueles pontos, aqueles risquinhos, sabe, gente? Quando você tá lá na mandala astrológica, os aspectos são aqueles, né, risquinhos, digamos assim, que ele mostra a comunicação do mapa inteiro, de como os astros estão se comunicando ali entre eles, e isso vai individualizar muito a análise também, que é mais ou menos como eu tinha mostrado, tá? Gente, tem dúvida até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre alguma coisa? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode ir fazendo aqui ou depois. Tem muita gente que tá mandando, às vezes, coisas no direct, porque às vezes quer contar alguma coisa que não queria contar aqui. Pode ficar à vontade, tá, gente? Adoram receber, né, as histórias e tal. Vou aprendendo bastante, porque a astrologia é isso, né? Você vai aprendendo na prática, você vai vendo na vida real, né, digamos assim, como que as coisas vão se manifestando. Então, fiquem à vontade pra me mandar. E para finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre o ascendente em cada signo, né? Eu coloquei o último tópico aqui. Um pouco sobre o ascendente em cada signo e as suas manifestações básicas. Por que eu coloquei, gente, aqui manifestações básicas? Porque, como eu mencionei, você nunca pode pegar o mapa com um ponto isolado apenas. Você nunca pode ir, ascendente em Áries e acabou. Não, você tem que entender. Tá bom, ascendente em Áries, aí você vai olhar onde tá Marte, o que tem lá no ascendente, se tem aspectos. Então, assim, a gente nunca pode pegar só uma informação. Sempre tem que ter mais. O ascendente em Touro. Você não pode falar, a pessoa ascendente em Touro, ela é isso, ponto, acabou. Não, porque o ascendente em Touro, ele tem determinadas manifestações básicas, sim. Porém, para você trazer essas manifestações para sua vida, para entender como aquilo funciona para você, se você tem um ascendente em Touro, você vai ter que olhar onde está Vênus. Você vai ter que olhar se tem aspecto no seu ascendente, você vai ter que olhar se tem planetas no seu ascendente e esse refinamento, tá bom? Por isso que eu coloquei aqui manifestações básicas, porque eu vou falar um pouquinho aqui para vocês de como são essas manifestações de cada ascendente. Vou falar bem rapidinho, porque por conta do tempo, né? Para não tomar muito tempo de vocês, mas eu vou falar um pouquinho sobre todos, tá? A Ângela falou aqui, sou peixes com ascendente em peixes. Leio peixes na casa 12 ou na casa 1? Na casa 1, com peixes com ascendente em peixes. É o sol, né? O sol você fala, né? Você lê o sol na casa 12 ou na 1. Eu leio na casa 1, porque eu uso o sistema de signos inteiros. Eu gosto da análise de signos inteiros, tá? Às vezes eu uso Plácido só em alguns mapas de previsões, né? Mas a análise do mapa natal eu gosto de olhar signos inteiros. Então, se você é pisciana e tem o ascendente em peixes, você lê peixes na casa 1, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho de cada ascendente aqui, tá? Começando pelo ascendente em Áries. Quem tem o ascendente em Áries se mostra para o mundo de uma forma muito, muito mais dessa questão. Aí já falou do Sol, né? Isso, é o Sol, né? Eu entendi certo, então. O Sol na casa 1, isso. O ascendente em Áries Áries é um signo do elemento fogo,
né? Ele é cardinal, então fogo cardinal é o quê? O que é o fogo? É o ir, é o fazer. E cardinal também é essa força do iniciar coisas, dar o pontapé em projetos, coisas da vida que o ariano, a pessoa com ascendente em Áries quer, como ela dá esse pontapé? De uma forma muito mais forte, muito mais calorosa até. A pessoa tem uma vontade de fazer as coisas, é uma pessoa muito proativa, muito agitada. Então, como ela se mostra para o mundo? Muito assim. As pessoas enxergam a pessoa, normalmente do ascendente em Áries, como uma pessoa muito proativa. Então, quando tem algo acontecendo, a pessoa com ascendente em Áries é aquela que já vai ali buscando fazer, né? Então, aí qual é o planeta que rege Áries? Marte. Para você entender, então, um pouco mais sobre o seu ascendente, se você tiver o ascendente em Áries, você vai ter que olhar onde está Marte. Então, onde está Marte, se ele tem aspecto, você tem alguma coisa ali também no seu ascendente. Porque às vezes você tem um ascendente em Áries, eu tenho uma amiga mesmo que ela tem ascendente em Áries e ela tem a Lua em Áries, ou seja, ela tem a Lua na casa 1, a Lua no ascendente também. Então, já modula um pouco mais. Então, tem essas características básicas que ela é uma pessoa proativa, mas com essa lua na casa 1, tem mais informações ali para esse posicionamento. Bom, o ascendente em touro. Como é essa manifestação ao mundo da pessoa do ascendente em touro? Como é a busca dessa pessoa do ascendente em touro quando ela vai começar alguma coisa na vida? O ascendente em touro, ele busca estabilidade, ele busca coisas práticas, ele costuma pensar muito bem antes de tomar alguma atitude. Por quê? Porque ele precisa de estabilidade. O ascendente em touro, ele gosta de coisas que façam sentido, que durem muito tempo, que não faça ele perder o tempo dele, porque ele acha que o tempo dele é muito precioso. Os signos de terra, né? Então, o ascendente em touro, virgem, capricórnio, eles têm essa coisa em comum de eles buscam estabilidade, eles buscam coisas que façam sentido. E aí vai modulando um pouco mais, porque o ascendente em touro é terra, só que é fixo, então ele às vezes também pode ser uma pessoa com mais resistência a mudanças. Então, o ascendente em touro tem essas questões também. Ele busca na vida essa estabilidade. Antes dele fazer qualquer mudança, ele tenta entender muito bem como isso tá para ele mudar. E para você que tem ascendente em touro, para você entender um pouco melhor as características do seu ascendente, você vai ter que buscar o planeta regente de touro, que é quem? Vênus. Então, você vai lá no seu mapa, entende como tá sua Vênus, que você vai refinar mais essa análise, tá? O ascendente em Gêmeos. Ascendente em Gêmeos. Gêmeos é um signo do elemento ar e ele é mutável. Então, os signos do elemento ar, eles têm a sociabilidade, né? Essa coisa da sociabilidade como algo importante. O mundo intelectual para eles é muito importante. Então, o ascendente em Gêmeos, a pessoa ela dá muito valor a esse mundo intelectual, às trocas, ao conhecimento, a como ele pode crescer e conhecer as coisas através dessas trocas. Então, o ascendente de Gêmeos, ele busca trocas, só que ele busca muito trocas para aprender, porque é através desse contato, ele aprende coisas novas, ele se movimenta. Então, são pessoas mais dinâmicas, dependendo da posição do planeta regente, são pessoas mais comunicativas, então elas se apresentam ao mundo de uma forma mais comunicativas também. Então, esse é o ascendente em Gêmeos. Qual é o planeta que rege Gêmeos? Mercúrio. Para você que tem ascendente em Gêmeos, é importante que você entenda onde está o seu Mercúrio para você refinar aí essa análise, entendendo um pouco mais como você se manifesta. Então, uma pessoa com um ascendente em Gêmeos que tem um Mercúrio em Escorpião, ela já não é tão expansiva assim no primeiro contato, porque o Mercúrio em Escorpião é mais introspectivo, estuda mais o ambiente, as pessoas, tá? Mais desconfiado, assim. Então, é importante a pessoa do ascendente em Gêmeos conjugar essas informações básicas com o que ela tem ali no mapa para ela entender melhor.
Bom, deixa eu ver, alguém fez uma perguntinha aqui. E quem tem ascendente escorpião? Eu vou chegar lá, Flor. O ascendente em câncer. Bom, quem tem o ascendente em câncer tende a ser um pouco mais introspectivo com os seus assuntos mais profundos. Então, é uma pessoa que no primeiro contato, ela busca, às vezes, até escutar mais o outro do que falar sobre si mesma. Por quê? Porque ela, primeiro que o ascendente em câncer também tem essa coisa que eu comentei, né? São pessoas que elas atraem os outros para elas, porque elas têm uma coisa do acolher, do nutrir, do cuidar. Então, tendem a ser pessoas muito cuidadosas, mais carinhosas. Então, nesse primeiro contato, assim, elas se mostram mais carinhosas, mais cuidadosas. E a Câncer é um signo do elemento água, e o elemento água na astrologia fala sobre o contato com o mundo mais sutil, o mundo das emoções também. Então, uma pessoa que tem uma sensibilidade maior, quando ela chega nos ambientes, ela é mais sensível ali. E para você entender um pouco mais o seu ascendente em câncer, você precisa entender o posicionamento da lua. Onde está a lua no seu mapa, e isso vai modular aí também. E também, claro, se você tiver algum planeta lá no seu ascendente. Às vezes você tem ascendente em câncer, você tem Marte lá também. Então, né, você vai conjugar essas informações básicas aqui com essas outras questões. O ascendente em câncer, leão. Lembrando a sequência. Leão. Leão é um signo do elemento fogo. Da característica da qualidade fixa. Então, o ascendente em leão, ele também, que a qualidade fixa busca estabilidade, busca as coisas mais palpáveis, mais seguras. Então, o ascendente em leão é uma pessoa mais proativa, é uma pessoa que busca fazer as coisas por si só, ela busca um certo poder também, ela busca essas coisas, porém, o ascendente em leão, ele já é um fogo diferente do ascendente em Áries. Porque o ascendente em Áries já é a questão mais, às vezes até impulsiva, do ir lá, do fazer e tudo mais, às vezes até sem pensar tanto. O ascendente em leão, como o leão é um fogo fixo, a pessoa busca um pouco mais de estabilidade. Então, antes de dar um passo, ela estuda um pouco mais aquilo, ela entende melhor a situação. Ela busca poder, busca esse conhecimento, busca o poder no sentido de ela gosta de ter o controle das coisas, o controle das situações. Então, o ascendente em leão tem mais essa questão, né? Quem rege leão? O sol. Então, se você tem um ascendente em leão, você tem que entender lá no seu mapa aonde está o seu sol, em que signo que está, em que área do mapa está, para você entender um pouco melhor esse seu ascendente. Leão, Virgem. O ascendente em Virgem. Bom, o ascendente em Virgem eu falei bastante aqui hoje, né, gente? Essa questão, né, gosto de passar uma imagem de uma pessoa mais estruturada, mais analítica, é uma pessoa mais didática, mais pragmática, mais metódica também. E aí, para entender esse ascendente em Virgem, você precisa entender o planeta Mercúrio, que é o planeta regente de Virgem. Então, olha no seu mapa se o seu Mercúrio está em Touro, Capricórnio, e como você percebe esse Mercúrio já na sua vida no dia a dia. Entrou alguma coisa no meu olho, gente. Tá ventando ali da janela, entrou alguma coisa no meu olho. Eu começo a chorar aqui, não é de emoção, tá? Então, você vai entendendo esse Mercúrio, como que esse Mercúrio tá no seu mapa, como ele tá na sua vida e como você pode trabalhar essas questões também, tá? Porque, como eu mencionei, gente, tudo tem seu lado mais da habilidade, aquela coisa boa, e também tem as dificuldades. Então, se você consegue ter esse conhecimento, você traz isso pro consciente, você sabe como você pode trabalhar tudo isso, né? Bom, o ascendente é Virgem e Libra. O ascendente em Libra, como que ele se manifesta, né?
O ascendente em Libra, ele já, num primeiro contato, ele é muito diplomático, ele já pondera muito o que ele vai falar, preza muito pelas relações, porque o ascendente em Libra é o signo que representa as relações. Então, é uma pessoa que valoriza as relações, pondera muito mais antes de falar as coisas e expor as suas opiniões, por quê? Quer manter sempre tudo muito em paz, tudo na harmonia, tudo na tranquilidade, não gosta de se indispor com as pessoas. Então, o ascendente em Libra já tem mais essa questão bem mais ponderada, bem mais diplomática, mais polida mesmo, né? E para você entender o seu ascendente em Libra, você precisa procurar a posição de Vênus também. Vênus, gente, na astrologia rege 2 signos, Touro e Libra, tá? Então, se você tem essa questão, né? Se você já percebe que você, nas suas interações, é uma pessoa mais diplomática, que pensa mais, que valoriza as relações. Então, se você vai aprofundando isso através do entendimento de uma Vênus, você vai conseguindo modular também como você pode se aproveitar dessas características, né? Porque é um ascendente bem diplomático, né? É uma pessoa muito boa com relações. Ascendente Libra é uma pessoa que, por exemplo, trabalha em áreas comerciais, né? É uma das áreas que é bem comum, ascendente Libra, a pessoa trabalha em áreas comerciais, elas se dão muito bem, porque ela se dá bem com todo tipo de pessoa, ela sabe lidar com as pessoas, ela sabe como conduzir uma conversa, ela sabe como conduzir um conflito. Ascendente Escorpião em Libra sabe conduzir muito bem um conflito. Então tem muito essa questão. E aí você vai analisar lá onde está Vênus para entender melhor. Ascendente em Escorpião, né? A pessoa com o ascendente Escorpião, né? Escorpião é um signo do elemento água. E Escorpião é da qualidade fixa. Então, o ascendente Escorpião, ele se mostra para o mundo de uma forma o quê? Mais intensa, tem sim a questão da intensidade escorpiana, então a pessoa ela se mostra de uma forma mais intensa mesmo para o mundo, ela se mostra intensa, né? Isso até fica um pouco subjetivo, assim, né? O que é se mostrar intenso? A pessoa, o jeito que ela enxerga a vida, como ela fala as coisas, é sempre com muita profundidade, entende? O ascendente Escorpião, ele não é raso nas coisas, tudo ele se aprofunda muito, então tem uma situação. Para ele tomar uma atitude, ele vai se aprofundar naquela situação, ele vai buscar entender muito bem aquela situação para ele tomar uma atitude. Como tem a qualidade fixa, pode ser mais apegado a determinadas situações, principalmente quando está no campo emocional, porque a água está ligada ao mundo das emoções, então é uma pessoa que, às vezes, para ela mudar, ela tem que estar muito bem emocionalmente com aquela mudança. Aquilo tem que fazer um sentido para ela, só que o sentido do ascendente Escorpião, quando ele vai tomar uma atitude, é muito também voltado para o que aquilo faz com que ele sinta, o que ele faz ele sentir. O ascendente Escorpião também busca poder, porque a Escorpião é um signo muito ligado a essa busca por poder, por controle. Então, também quer ter o controle das situações, quer ter o poder com relação às suas escolhas, à situação. Às vezes, busca até ter um poder com relação às pessoas, né? Isso acontece também. Bom, para entender um pouco mais o ascendente Escorpião, então, a pessoa busca entender onde está Marte. Marte rege Áries e rege Escorpião, tá? Se você usar da astrologia moderna, que aí traz a questão de Plutão, né? Para quem tem ascendente Escorpião, pode buscar também Plutão. Eu não uso, porque eu acho que não tem necessidade. Eu acho que quando você entende Marte ali, você já entende bastante essa questão. Eu gosto mais dessa linha mesmo, que é a tradicional, é a mais antiga, que tem mais estudos, eu gosto, tá? Ascendente em Sagitário. As pessoas com ascendente em Sagitário
tendem a se mostrar para o mundo de uma forma mais expansiva, né? Ela busca os contatos para poder expandir. Então, ela é uma pessoa que busca na vida coisas que a façam expandir, que a levem de um nível ao outro. Pessoas que se interessam por assuntos mais filosóficos, mais profundos, são pessoas que gostam de assuntos mais profundos. Dependendo do posicionamento de Júpiter e do que ela tem ali no ascendente, é uma pessoa bem mais extrovertida num primeiro contato também. Ela gosta de brincar com as pessoas, gosta dessas trocas aí. Tem a questão de viajar, que é tão falada de Sagitário, né? Só que Sagitário gosta da questão das viagens, porque através das viagens ele consegue se conectar com algo maior, com coisas mais filosóficas, outras culturas, esse aprendizado. Não é a viagem em si, é o que a viagem traz para ele, o que a viagem pode beneficiá-lo, sabe? O ascendente em... e ascendente Sagitário, se você tem ascendente Sagitário, você precisa buscar, então, onde está o Júpiter no seu mapa, para você entender um pouco mais sobre esse posicionamento. Ascendente em Capricórnio. Ascendente em Capricórnio já são as pessoas, como eu mencionei dessa minha amiga, que eu tenho uma amiga, né, que é ascendente em Capricórnio. A pessoa se mostra mais séria, entendeu? Então, a pessoa, ela traz uma seriedade, assim, o semblante dela é mais sério, ela se mostra para o mundo de uma forma mais comprometida, então ela tem esse ar, assim, de eu sou séria, eu sou comprometida no que eu faço, sabe? Então, são pessoas que gostam muito que as pessoas a enxerguem dessa forma. Então, o ascendente em Capricórnio busca muito a estrutura antes de fazer as coisas também. Está sempre em busca de coisas que vão deixar o futuro deles, né? E da família, de quem eles amam, muito mais confortável. Então, existe uma preocupação do ascendente em Capricórnio com o futuro, em estar bem no futuro, tá? E ascendente Capricórnio é regido por Saturno. Se você tem esse ascendente, vai no seu mapa, olha lá Saturno, como ele está posicionado, qual signo, aspectos, etc. Que você vai entender um pouco mais também, tá? Ascendente em Aquário. As pessoas com ascendente em Aquário, né? E ascendente em Aquário é até o clichê, né? Aquelas pessoas que se mostram sempre do contra. Aquelas pessoas que se mostram sempre os rebeldes. Então, sim, tem isso mesmo, né? O ascendente em Aquário tem realmente essa questão de eles gostam de ser do contra, né, entre aspas. Por que entre aspas? Porque eles questionam muito, né, ascendente em Aquário, né, eles são pessoas que se mostram para o mundo muito questionadoras. Ascendente Sagitário também, ascendente Sagitário tem a questão de ser bem questionador, porque ascendente Sagitário gosta de aprofundar, né, e o ascendente em Aquário, ele é muito questionador. Oi, Vanessa. Boa noite. Então, o ascendente em Aquário, ele tem essa coisa de ser questionador, entendeu? Mas por quê? Porque Aquário, né, gente? Aquário só faz aquilo se ele vê sentido, né? Então, ele precisa ser convencido para ele fazer as coisas. Então, quem tem esse ascendente, busca esse sentido. Busca entender o porquê que ele tem que fazer certas coisas. Então, lembra que o ascendente é nossa motivação primária também, né? Como você se mostra para o mundo, é sua motivação primária. Ou seja, quando você vai fazer alguma coisa na vida, como que você dá início? Um ascendente em Aquário, ele vai buscar sentido para aquilo que ele está fazendo. Se ele não vê sentido, olha, não tem crise que faça ele fazer as coisas. Então, é um ascendente também muito visionário, entendeu? Ele consegue antecipar tendências, ele percebe coisas, ele consegue enxergar coisas que as outras pessoas não enxergam. Então, tem toda essa questão. Aquário também é regido por Saturno, então, se você tem ascendente em Aquário, também busque no seu mapa entender a posição de Saturno, tá? E o último aqui, que já tá... Nossa, 9h17, né?
O último ascendente é peixes. Bom, o ascendente em peixes, gente, já é aquela pessoa que tende, inclusive, a ser até uma esponjinha energética, né? Dos ambientes. Os signos de água tem muito isso, mas peixes tem demais. Então, é mais uma pessoa mais empática, é uma pessoa que tem essa coisa de estar nos ambientes e se preocupar com os outros, com o bem-estar das pessoas. Só que percebe muito isso, se coloca no lugar do outro e às vezes acaba sendo o que a gente chama de esponjinha energética. Então, a pessoa com ascendente em peixe, às vezes ela tá bem e ela chega no ambiente e às vezes ela fica mal e ela nem entende por quê. Mas por quê? Porque se conectou com alguma coisa ali daquele ambiente e não se sentiu bem. Então, o ascendente em peixes é mais sensível, sim, tá? Tem a questão da empatia, da compaixão. Então, são pessoas que têm muita compaixão pelo mundo, são sensíveis nesse sentido também, sabe? O ascendente em peixes tem essa sensibilidade, sabe? De perceber o que as pessoas precisam, de perceber ali nos ambientes o que é necessário para aquele ambiente ficar melhor. Tem a questão de querer, de acreditar num mundo melhor e buscar por isso. E peixes, né? Quem tem ascendente em peixes, é interessante que você olhe aonde você tem Júpiter no seu mapa, para você entender um pouco mais sobre esse ascendente. Olhar também se você tem alguns planetas nessa casa 1, que aí você vai conseguindo modular tudo isso. Bom, e aí, gente, vocês conseguiram perceber, então, que os ascendentes em cada signo, eles têm suas características básicas, porém, para todos, sem exceção, é necessário que você olhe onde está o planeta regente e que tipo de aspectos que tem ali, para você entender cada vez melhor, tanto no seu mapa ou no mapa de alguém que você queira reanalisar, né? Então, é assim que a gente vai construindo todo esse pensamento, né? Pessoal, se ninguém mais tiver dúvidas, eu vou encerrando, tá? Eu vi que da Vanessa colocou ascendente em touro e lua em Libra. Pois eu só não vou repetir, porque assim, o ascendente em touro, porque eu falei um pouquinho sobre cada ascendente aqui. A live vai ficar gravada, então quem perdeu a explicação de todos os ascendentes, depois só entrar, né? Eu falei um pouquinho sobre todos, só para não repetir aqui, senão vai ficar muito longa, né? Já entrei hoje 5 minutos atrasada, então desculpa novamente, gente, pelo atraso. E é isso, gente. Se ninguém tem dúvida, muito obrigada por todo mundo que ficou comigo aqui até o final, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dos temas de hoje. Continue me mandando sugestões de temas pra eu trazer aqui nas lives de domingo, tá bom? E é isso, gente. Uma boa noite e boa semana, né, pra gente. Um beijo.